Abram comigo a palavra do Senhor, Êxodo capítulo de número 34, fique de pé por favor, só por mais um instante. Eu vou ficar o culto inteiro em pé e você vai ficar o culto inteiro assentado, então só mais um pouquinho, não custa nada, amém? Êxodo capítulo 34, versículo 1 em diante, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentam defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Só até aqui. Pai, que essa palavra ela possa trazer não apenas alento, mas direcionamento. Que esta palavra nos conduza, Senhor, a um entendimento, a uma clareza, uma consciência espiritual dos teus planos, do teu propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, tu és um Deus inteiro, que traz coisas inteiras, que libera ambientes inteiros, e nós não podemos andar pela metade, nem quebrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a tua palavra vá, e ela produza o resultado pelo qual já foi enviado da eternidade ao coração dos homens, mulheres e famílias que aqui estão, e o teu nome somente seja glorificado, e todo homem diminua e tu cresças. Que o Senhor acampe teus anjos com espada de fogo aqui neste ambiente, para cercar, ó Deus, contra todo intempérie, contra toda seta inflamada de Satanás, e todo espírito que não te glorifica, Senhor, possa ser arrancado desse lugar, e o teu nome somente seja glorificado. Tira do meio de nós toda dispersão, toda sonolência espiritual, meu Deus, que nos impede de ouvir a tua voz e obedecê-la, e que esta palavra ecoe a eternidade, mas principalmente ao coração de cada um de nós, para que somente o teu nome seja engrandecido e glorificado para sempre, e todos digam amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Deus é um Deus de coisas inteiras. Deus não é um Deus que opera pela metade, porque Deus é um Deus de coisas inteiras. O que foi quebrado, chegou a hora de estabelecer algo para ficar inteiro. Êxodo 34, nós lemos a palavra de Deus. Aqui no versículo 4, Moisés corta 2 tábuas de pedra como as primeiras. O versículo 5 diz que o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Muitas vezes corremos tanto, e eu quero pedir para você não se distrair. Eu quero pedir para você colocar o seu telefone no modo avião, para que nada distraia você, em nome de Jesus. E eu quero pedir para que você possa, nesta noite, glorificar o Deus que já está aqui, para estabelecer sobre a tua vida coisas inteiras. Você pode glorificar a Deus aí sentado no teu lugar? Amados, Êxodo 33 fala sobre a glória de Deus. Êxodo 32 fala de quando Moisés subiu no monte e esteve na nuvem por 40 dias. Nós precisamos notar que algumas coisas são importantes nós observarmos. A primeira coisa é que o povo já havia atravessado o Mar Vermelho, já haviam vivido milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Um povo que viu com os olhos abertos diante deles tudo aquilo que foram manifestações sobrenaturais. Muitas vezes nós entramos na igreja e não entendemos que nós entramos em um ambiente sobrenatural.
Não é sobre o microfone, não é sobre uma caixa de som liberando um ambiente, é sobre um ambiente gerado do céu para transformar a nossa história e nos deixar inteiro para que o Senhor possa fazer coisas inteiras. Esse povo do capítulo de número 32 está vivendo uma história meio difícil. O capítulo 32 de Êxodo vai falar que Moisés está no Monte Sinai orando. E a Bíblia vai dizer que Moisés demorou para descer. Então o povo se reúne em volta de Arão e faz a ele uma proposta. Preste atenção, cuidado com as propostas. Se você não for um homem de propósito, você será um homem de propostas. Não troque um propósito por causa de uma proposta. Todo dia nós somos levados e o diabo vai tentar nos fazer estabelecer propostas que nos tirem da presença, que nos tirem da nuvem, que nos tirem do monte, que nos tirem da presença. Queridos, cuidado, há muitas propostas, mas há um propósito de Deus, e o inimigo sempre vai tentar tirar você do propósito com uma proposta. Um homem um dia bateu à porta da igreja e me fez uma proposta. Mas para que esta proposta tivesse validade, ele estabeleceu alguns critérios. Ele disse: a proposta que eu tenho para você, nenhum homem recusaria. Talvez seja a melhor proposta da tua vida. E então, ele me ofereceu para que eu trabalhasse para ele. Primeiro ele fez a proposta. Ele disse: te pagarei 12 mil reais para você trabalhar para mim exclusivamente. Eu quero exclusividade. Eu disse: 12 mil, por 12 mil eu não aceito. Ele disse: então eu vou fazer uma proposta um pouco melhor para você, mas eu quero deixar claro que para essa proposta ter validade, eu preciso já dizer para você com antecipação que você precisa abrir mão da igreja. Você precisa abrir mão desse altar onde você prega, e eu quero te lembrar que além dos 12 mil, eu vou te dar uma casa própria, eu vou te dar um carro novo, você pode escolher o carro que você quiser na concessionária, e então eu te pago 12 mil mais isso. Eu disse: ainda é muito pouco. Ele disse: então vou fazer uma proposta melhor, eu te dou tudo isso que eu já prometi, e vou dobrar o salário que eu disse para você. Então de 12 vira 24 mil, com tudo isso que eu já te ofereci. Contudo, você deixa todo esse povo para trás, e você vai fazer aquilo pelo qual eu preciso de exclusividade. Eu disse: ainda é pouco. Ele disse: então eu triplico esse salário, mantendo tudo aquilo que eu te ofereci. Eu disse: é muito pouco. E ele disse: então eu não estou te entendendo. Nenhum homem recusou minha proposta. Eu disse: então você está de frente com o primeiro que rejeitou a tua proposta, porque eu estou debaixo de um propósito, e ainda que eu esteja debaixo de pressões, eu jamais vou abandonar o propósito que Deus colocou na minha vida. E esse povo não é meu povo, esse povo tem um pai, mas eu estou aqui incumbido como mordomo para cuidar deles. Eu estou aqui para levá-los para um ambiente que é muito mais alto do que os aviões podem levar os homens. Então eu quero dizer para você: eu estou recusando a tua proposta por causa que eu tenho um propósito maior do que a tua proposta. Às vezes você vê alguém aqui nesse altar e você não sabe o preço que se paga, porque o tempo todo nós somos levados a propostas que tentam nos tirar da presença, que tentam nos tirar daquilo que de fato é uma chamada espiritual. E uma chamada espiritual, ela não tem preço. Por quê? Porque o meu Salvador me salvou apesar de mim, lá naquela cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Então eu não posso trocar um propósito por causa de nenhuma proposta. Quem está aí? Eu acredito que já estava no coração de Arão o desejo de repente assumir uma posição ali. E eu creio que um dos pecados que Deus mais odeia é o pecado da precipitação. Por que o pecado da precipitação? Porque na precipitação você não ora,
Porque na precipitação você não busca conselho nem direcionamento. Porque na precipitação você não ouve a voz daquele que está te dando um caminho diferente daquilo que as propostas te fazem. Quem está aí? Então, por achar que Moisés estava demorando, o povo leva Arão a um erro. No reino de Deus a gente precisa ter muita atenção, porque tem hora para cada fase. Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo deste céu. Quem está aí? Tem hora que é hora de orar. Tem hora que é tempo de orar, mas tomando atitudes. Porque não adianta também orar e não ter um posicionamento e uma atitude em direção àquilo que Deus disse. Então o povo, quando ele fica parado, eles pensam em fazer alguma coisa. Sabe quando Deus não fala e você fala assim: eu preciso fazer alguma coisa? Já que Deus não fez, eu vou fazer. Já que Deus não pôs a mão dele, eu vou pôr a minha. Já que Deus não me deu uma direção, eu vou fazer a minha direção. Já que Deus não abriu a porta, então eu vou quebrar o cadeado e vou entrar pela porta, porque a minha inteligência, a minha habilidade, os meus conhecimentos humanos podem me levar para um outro nível. Escute uma coisa: Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mais inteligente do mundo, mas no final de tudo ele diz assim: tudo é vaidade, correr atrás do vento. A minha pergunta para você nesta noite é: quais os ventos você tem corrido atrás? Amados, em nome de Jesus, eu conheço homens que abriram mão de tudo por causa do reino de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: Arão poderia ter dito: não, eu não vou, porque eu sei que Moisés foi, mas ele vai voltar. Mas Arão foi tomado por um sentimento do coração, e o coração enganoso. O coração compromete o plano de Deus. O coração humano, ele compromete o propósito de Deus. Por quê? Porque ele é demasiadamente corrupto, e a Bíblia diz: quem o conhecerá? E aí a Bíblia vem com outra passagem dizendo: maldito é o homem que confia no homem. Aí você chega desconfiado na igreja e diz: eu não vou confiar em ninguém, porque a Bíblia diz que eu não devo confiar em ninguém. Não, maldito o homem que confia no próprio homem, que confia em suas habilidades, inteligência, capacidade, dinheiro, recurso, amizades. Ei, preste atenção, pare de confiar mais em você mesmo. Não é sobre o outro, é sobre você mesmo. Você está aí ou não? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então o povo estava ali pressionando Arão para que ele tomasse uma atitude precipitada, e eles decidem fazer um bezerro de ouro, e Deus fala com Moisés assim: desce, porque o povo se corrompeu. Moisés estava 40 dias no Monte Sinai, viu Deus escrevendo nas tábuas do testemunho. Primeiro a Bíblia vai dizer no capítulo 32, no versículo 15, que Moisés estava com as tábuas na mão, escritas pelo dedo de Deus. A gente fica impressionado com aquele homem que idealizou o iPhone, o iPad, e você fala: uau, dá para escrever com o dedo. Ei, Deus já tinha feito um tablet, há muito tempo. E a gente fica: o Steve Jobs é o homem. Não, alguém lá no passado já estava falando assim: eu já estou acima de tudo, já estou dando um iPad para Moisés, e agora? Quem está aí? Isso é uma inteligência, é alguém, irmão, que está além de nós, da compreensão humana. Vai dizer também que essas tábuas eram obra de Deus, e que Deus tinha esculpido. Então imagina, Moisés passa 40 noites, 40 dias no monte de Deus, no Monte Sinai. Deus esculpe, Deus escreve, Deus talha e diz: Moisés, está aqui, estes são meus mandamentos. E Moisés desce do monte, como Deus disse,
feliz da vida com as tábuas nas mãos, escrita, esculpida pela mão de Deus. Aí, olhando para esse texto, quem fez a obra? Deus. Quem escreveu a obra? Deus. Quem escreveu os mandamentos? Deus. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 32, que quando Moisés se aproximou do arraial e viu um bezerro de ouro, que eles tinham esculpido imagem de fundição, dançando, fazendo o primeiro carnaval que existiu, ele ficou irado e ele quebra as pedras. Quem esculpiu? Quem escreveu? Quem projetou? Só que Moisés foi lá e... Você está aí ou não? Diga: depois de mim quebrou as tábuas. Mais alto e mais forte quebrou. Mais alto e mais forte quebrou. Deus esculpiu. Fala comigo. Deus esculpiu. Deus desenhou. Deus escreveu. Mas Moisés quebrou. Você está aí ou não? Deus fez, esculpiu, escreveu, e Moisés foi lá e... Qual a semelhança, apóstolo, que nós podemos aplicar na nossa vida? Não foi Moisés que talhou, não foi Moisés que esculpiu, não foi Moisés que escreveu, mas foi Moisés quem... É nesse momento que temos que analisar a nossa vida, porque Deus nos dá uma vida espiritual com Ele. Deus nos dá um ministério, uma casa, filhos, ministério, chamada, propósito. Deus pega tantas coisas lindas e nos dá uma missão, e muitas vezes aquilo que o Senhor nos entrega pronto, nós ainda somos capazes de... Me ajuda a pregar. Foi Deus quem fez, foi Deus que viu, foi Deus que deu, foi Deus que escreveu, mas é possível que na nossa mão quebre. É ou não é? É possível que tudo aquilo que Deus tenha feito na nossa mão dê errado, irmãos. Interessante, nunca deu errado na mão de Deus, é ou não é? Aí eu lhe pergunto, alguma coisa já deu errado na mão de Deus? Mas quando vem para a nossa mão, quando a gente vai na precipitação, quando a gente vai naquilo que é a nossa vontade humana, a gente acaba... Sim ou não? Interessante, nunca deu errado na mão de Deus, querido. Sabe por que muita coisa se quebra na tua mão? Porque antes de você colocar na mão de Deus, você põe na sua. Sabe por que muita coisa quebra? Porque antes de colocar debaixo da autoridade, da inteligência, daquele que é sobrenatural, que já está lá no futuro, vendo tudo, a gente coloca na mão do arquiteto, do engenheiro, do gerente do banco, mas menos na mão de Deus. Na mão de Deus nunca quebra. Tem gente que é assim, o pessoal fala que é estabanado, né? Quebrou de novo. Tem gente que já entra dentro da casa quebrando tudo, sim ou não? Deus já quebrou alguma coisa que Ele nunca? Ah, mas um dia Deus foi lá e tirou a costela de Adão, tirou, mas fez aquilo que era mais extraordinário do que o próprio Adão, irmão. Quando Adão viu, falou assim: uau! Você está aí ou não? Até aquilo que parece que Deus quebrou, querido, Ele faz algo melhor ainda. Ele só aprimora o projeto, porque Ele é o arquiteto dos arquitetos. Aliás, a Bíblia diz que Ele é o arquiteto do universo. Você está aí ou não? Então, queridos, na mão de Deus nunca deu errado, na mão de Deus nunca quebrou, mas na nossa mão, você já ouviu aquela expressão: tenha cuidado daquilo que é seu, mas tenha muito mais cuidado com aquilo que é do outro? Lá em casa eu ensino os meus filhos: se você pegar alguma coisa emprestada, devolve melhor que você pegou. Uma vez eu ganhei uma bicicleta do meu irmão, o pastor Domingos. Eu tinha 12 anos de idade, e aí ele comprou uma bicicleta Monarch. Meu Deus, aleluia. Aí eu vou entregando a minha idade falando de Monarch, né, irmão?
uma bicicleta maravilhosa, linda. E aí ele vinha sempre, no final de aquela correria, e aí, o que eu fazia? Pegava a bicicleta dele, e ele sempre trabalhando muito, eu em casa, pegava a bicicleta e lavava. Um dia eu falei assim, não, eu vou fazer melhor, vou lavar a bicicleta e vou polir ainda. Não é minha, mas é do meu irmão, então vou deixar ele feliz. Aí quando ele chegou, falou, uau, rapaz, essa bicicleta nem parece a minha, tá linda. Ele, fiz por você, fiz para você. Aí ele parou e disse, Júnior, essa bicicleta agora é sua, não é minha mais, porque você cuida com tanto carinho, que não é minha mais, agora é sua. Mas eu não fiz aquilo porque eu queria que ele me desse a bicicleta, eu fiz porque eu sabia que ele não tinha tempo para lavar, e eu só estava ali, e eu estava com o tempo ocioso, e pensei, eu vou fazer algo em favor de alguém. Você está aí ou não? Quando é dos outros, nós precisamos cuidar dobrado, porque não é nosso. Há um peso de responsabilidade. Pegou um carro emprestado, devolve lavado, polido, com tanque cheio, calibra o pneu, entrega o melhor que você pegou. Um dia eu precisei ir em Tangará rápido, e eu estava sem carro, em uma situação de urgência. Eu não gosto de pegar carro emprestado de ninguém, porque assim, você pega um carro e pode acontecer de tudo. Você pode bater, alguém pode bater em você, você pode capotar um carro dos outros, aí você fica com prejuízo na mão. Então eu evito muito. Mas aí eu peguei o carro do irmão, tinha acabado de vir de uma viagem, o carro todo sujo. Fui lá em Tangará rápido, voltei, mandei para o lava rápido, mandei dar uma geral por dentro, por fora, enchi o tanque, deixei tudo, mandei calibrar os pneus, tudo. Quando eu fui entregar o carro para ele, falei, rapaz, que carro é esse? Eu falei, o seu. Você está entendendo, sim ou não? Isso também é amor, querido. Então, o processo de construção é nosso. Mas quando Deus faz uma promessa, não é porque Ele vai na despensa dizer, deixa eu ver o que está pronto para a promessa. Não, já está pronto. Deus já tem tudo pronto, querido. Só que Ele quer fazer com que a gente participe do processo, porque quando Ele dá uma promessa, Ele já tem tudo pronto, mas Ele quer fazer o quê? Por que tarda às vezes? Porque muitas vezes nós não estamos prontos para receber. Você entende isso, sim ou não? Porque para Deus está tudo pronto. Ele é o único que pode transitar entre passado, presente e futuro. Ele é o alfa e o ômega, primeiro e derradeiro. Então Ele transita no tempo perfeito. Impossível para mim e para você. Ele transita no tempo aion. O tempo aion é o tempo da eternidade, é o tempo em que Deus transita. Você está aí ou não? Então, queridos, Ele tem tudo pronto, mas Ele vai nos preparando para que Ele possa entregar a promessa. E a Bíblia vai dizer que o povo peca, e quando o povo peca, Moisés está 40 dias orando. Irmão, imagina uma pessoa pegando fogo. Era Moisés, ele estava cheio da graça, sem WhatsApp, sem Facebook, sem interferência, só a presença, sem ter com o que se preocupar. Imagina, irmão, você 40 dias embebido na glória. A gente faz um encontro com Deus aqui de 3 dias, irmão, o povo não quer nem ir embora. A glória é tão gloriosa, e fala, meu Deus, não tem como, tem um lugarzinho para eu ficar aqui para sempre. Não, porque depois do monte a gente tem que voltar para a realidade, para operacionalizar o que Deus fez, operacionalizar aquilo que Deus falou, se mover debaixo de uma promessa que Deus declarou. E aí a gente sai do encontro com Deus, e aí a gente sai daqui cheio. Você está aí ou não? Moisés está vindo do alto monte, 40 dias de glória, fogo, unção, graça, experiência, tudo que você possa e não possa imaginar também. Mas quando ele desce, o povo peca. Escute isso: quando ele desce, o povo se corrompe. Quando ele desce, as coisas não estão como deveriam estar. Aí eu fiquei olhando para esse texto e pensei assim:
Se Moisés, que era Moisés, que passou 40 dias lá falando com Deus, ficou irado, o que sobra para a gente, irmão? Sim ou não? Sabe aquela fala que você não devia falar, meio da vontade de pegar de volta, e não tem como, já falou, e por isso é preciso que você ore para que Deus te dê paciência, autocontrole, domínio próprio. Por quê? Que depois que falou, não tem como trazer de volta. Por isso, querido, eu quero dar um conselho a você: tenha um coração conforme o coração de Deus. Medite 1000, 1 trilhão de vezes antes de falar, porque depois que falou não tem mais jeito. Imagina quem não ora como Moisés orou. Imagina 40 dias de oração Moisés está naquele monte. Hoje, domingo, você vai sair daqui debaixo da graça de Deus. Quinta-feira você sai daqui transbordando. E quanto mais forte espiritualmente você estiver, querido, você vai se tornando um alvo. Por quê? Porque você vai brilhando. E quando você brilha, queridos, trevas vai ver luz, sim ou não? Só que as trevas não podem tocar, podem se aproximar, porque a Bíblia diz lá em Tiago 4 que Satanás, ele não é um leão, ele é como um leão que ruge, andando ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos devorar, para nos matar, para nos destruir. Sim ou não? Quanto mais cheio você estiver, mais você vai estar na mira. Então, apóstolo, eu prefiro então não entrar na nuvem, eu prefiro não adorar mesmo, eu prefiro não ser cheio mesmo, eu preciso ficar do jeito que eu estou. Se ficar do jeito que está, vai ficar. Aí Jesus vem, aí você fica, porque você desejou ficar do jeito que está. Quando eles levam uma mulher pecadora aos pés de Jesus, pensando que ele iria declarar que apedrejasse a mulher, ele diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Do mais velho ao mais moço, todos jogaram as pedras no chão, e ficou Jesus e a mulher. E Jesus diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, nem tampouco eu. Vai e não peque mais. Ou seja, até aquele lugar, até aquele tempo, até aquele acontecimento, aquela mulher viveu de uma forma, mas Jesus estava falando para ela: eu estou te dando a oportunidade de sair deste erro, de sair deste pecado, para viver uma nova vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está aí ou não? Em nome de Jesus. Efésios 4 vai dizer: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a tua ira, nem deis lugar ao diabo. Quando você está irado e você não vigia, se dá lugar ao. Então vigia, irmão. Mas eu oro, mas vigia. Vigia a boca, vigia o pensamento, sentimento. Ou será que o teu pensamento está virando sentimento, está virando atitude que está te levando para mais longe de Deus? O problema não foi Moisés irar, porque irar é um sentimento. Nós vamos passar pelos sentimentos. Deus deu ao homem a condição de ser tricotômico, ou seja, espírito, alma e corpo. Nós temos sentimentos inerentes da alma, mas nós temos o espírito. Temos tato, olfato, paladar, visão, audição. Um homem pode olhar uma mulher e falar: que mulher linda, não vou olhar mais. Você pode fugir da aparência do mal. E muita gente acha que a aparência do mal é um diabo de chifre, rabo. Não, querido, um diabo muitas vezes vai vir perto de você uma aparência que agrada teus olhos, que agrada teus ouvidos. Por isso, a importância de fugir da aparência do mal. Você está aí ou não? Aí uma pessoa está sozinha, solitária ou solitário, aí aparece uma Jezabel, aparece uma Dalila Hair, sim ou não? Para tirar o cara do caminho muitas vezes. Você está rindo aí, Marcelo? Amados, eu aprendi uma coisa: carne não se converte. Eu conheço um pastor que ele fala assim: não existe carne nova e carne velha. Carne é carne.
É ou não é verdade? Ah, mas fulano de tal já está com 50 anos, já está velho. Irmão, se não mergulhar na presença, vai sucumbir, vai afundar. Moisés era jovem, mas ele não permitiu que os desejos humanos, que a carne humana levasse ele para longe de um propósito, porque ele estava dentro de um propósito e ele não se sucumbiu a propostas. Todo dia o diabo vai sugestionar alguma coisa para tirar você da presença, para fazer você quebrar aquilo que Deus te deu por inteiro. Te deu uma mulher por inteiro, te deu filhos por inteiro, te deu um ministério por inteiro. E aí muitas vezes o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Deus fez, Deus esculpiu, Deus escreveu, e a gente vai lá e... é isso. Mas Deus é um Deus de coisas inteiras. Quando que eu quebro? Quando na ira eu falo que não deveria, eu ajo como não deveria. Ah, apóstolo, o senhor está falando isso porque o senhor é isento de qualquer tipo de tentação. Quem diz? Se o próprio Jesus não escapou de ser tentado, e o que sobra para nós homens e mulheres? Agora é necessário que nós sejamos o quê? Cheios do Espírito Santo. Por quê? Para resistir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso que a palavra diz. Moisés está cheio do Espírito Santo, mas ele desce irado. E o pecado não foi o fato de Moisés se irar, o problema é que o que veio sobre o coração dele, ele irou e ele pecou, porque ele quebrou aquilo que estava inteiro. Quantas vezes nós quebramos coisas inteiras, e depois você fala assim: ah, e agora? Quantos homens me procuram no gabinete: ah, meu casamento acabou, minha mulher quer ir embora, não sei o quê. Mas aí o cara vai quebrando as responsabilidades, vai quebrando o carinho, vai quebrando a atenção, vai quebrando o zelo, vai quebrando a compreensão, vai quebrando a cumplicidade. Deus deu inteiro, mas aí o camarada ou a mulher vão lá e quebram. Deus deu um casamento inteiro, filhos inteiros, e muitas vezes nós quebramos. Por quê? Porque nós decidimos fazer segundo a nossa vontade. E aí o homem ainda é pior, que ele, quando chega no gabinete, irmão, eu sei que a bomba já explodiu e que já tem caquinho espalhado para todo lado. Ele não procura na tentação. Preste atenção, eu vou ensinar algo para você aqui. Confesse a tentação para você não ter que confessar o pecado. Apóstolo, não confessei a tentação, vou ter que confessar o pecado. Está no pecado? Então confesse e deixe e alcance misericórdia. Mas não continua quebrando. Ah, porque a minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, vou procurar outra. Como é que é? Vai quebrar de novo. Tudo que Deus tinha feito naqueles 40 dias, Moisés jogou por terra. Sabe por quê, irmão? Por causa da ira. Tem famílias fragmentadas, sabe por quê? Porque a mulher fala uma coisa e o marido fala outra. Aí o filho está olhando e falando assim: tem um desacordo entre eles. Eu vou ficar do lado mais bonzinho, ou da mais boazinha, porque eu vou fazer alguma coisa errado, aí o mais bonzinho me protege. Aí eu, como lá em casa é assim, quando algum dos filhos chegam assim e falam assim: ô pai, não sei o que, deixa, não sei o que. O que a sua mãe disse? Ah, que a minha mãe disse isso. Então é isso. Na educação dos filhos, na tomada de decisão, eu e a minha esposa, nós temos que estar em concordância, porque reino dividido não prospera. Aí um está falando A para o filho, o outro está falando C. Aí o filho vai pensar assim:
eu vou atender aquele que faz mais a minha vontade. Aí você está ensinando ele a andar conforme a vontade humana, a vontade da alma. Mas nós precisamos fazer o que Jesus nos ensinou: Pai, que não seja conforme a minha, mas conforme a tua vontade. Você está aí ou não? Irmãos, os nossos sentimentos na vida vão aflorar. Nós não somos imunes a sentimentos. Você nunca será imune aos sentimentos, mas guarde uma coisa aqui nesta noite: o que te controla não são as tuas emoções. Fiquei emocionado e fiz. E a consequência daquilo que você faz emocionado? Estava conversando ontem com o irmão Christian, e eu estava falando para ele assim: irmão Christian, a gente nunca compra algo na emoção. Gostei desse carro, é maravilhoso. Não viu o documento como é que está, não viu o motor como é que está, não viu o câmbio como é que está, não viu nada. Aí você compra na emoção. Quando você paga, pega o documento, assina o quê? Uma bomba, que vai explodir aonde? Lá na sua garagem. Por quê? Comprou emocionado. Apóstolo, agora eu estou amando. Ele é um príncipe. Como é que ele está tratando a mãe dele? Não, ele às vezes dá uns gritos na mãe dele, vai gritar com você também. Ele empurra as irmãs dele, vai empurrar você também. Você está aí ou não? Eu quero me casar, eu quero um bom encontro. Irmão, bom encontro a gente não encontra no coração primeiro, porque o coração é enganoso. Sabe onde eu encontro o bom encontro? Dependência. Pai, qual é o marido que o senhor tem? Qual a esposa que o senhor tem? Qual o destino que o senhor tem? Eu vou sair desse emprego porque esse chefe é chato. Ei, preste atenção. Às vezes você está lá para que você possa aprender a ser melhor em casa. Porque às vezes você está sendo um chato dentro de casa, aí Deus coloca um chato no teu caminho, que muitas vezes é teu patrão, para você entender como é chato ter um cara chato em casa. Senhor, quem está aí? Fala alguma coisa, crente. O problema não foi a ira, o problema é que ele não conseguiu administrar os sentimentos. Sentimentos sempre vão aflorar. Você não pode ser dominado pelas emoções. Você não pode ser tomado de uma atitude precipitadamente. Você está aí ou não? Porque quando nós agimos numa situação de precipitação, nós quebramos algo que Deus não tem culpa. Sim ou não? Você já reparou em que situações de pressão parece que você sai logo do salto? Está na pressão, mas é que fulano, é que Beltrano. Não, irmão, se você estiver debaixo de uma graça, nada vai tirar você do sério. Um dia eu cheguei em determinado lugar, uma pessoa próxima de mim, que obviamente eu amo profundamente, mas tinha tomado umas canjibrina. Aí eu cheguei lá e falei assim: você é um pastor ladrão, você não sei o que, você não vale nada, vou ver se você é pastor mesmo, vou bater na tua cara e chutar a tua canela, para ver se você é mesmo. Eu disse: amanhã a gente conversa, porque você bebeu um pouco. Então você não fala com quem bebeu? Aí bêbado você sabe como é que é, né, irmão? Gente próxima, parente. Falei: amanhã, se tudo isso que você está falando é verdade, amanhã a gente conversa. Estou esperando até hoje. Porque sabe. Só que o diabo, querido, ele vai te afrontar. Por que ele vai te afrontar? Porque ele vai tentar te desestabilizar. O diabo vai tentar você pegar as tábuas e quebrar. Sim ou não? Glória a Deus. Deus está dizendo: independente do que esteja acontecendo, tenha calma. Independente do que esteja acontecendo, tenha controle emocional, porque as coisas vão vir para deixar você chateado e para desestabilizar você. Mas tenha autocontrole, tenha domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Quem está aí? Daqui a pouco a mulher está chateada, daqui a pouco o marido está chateado. Por quê?
que não teve domínio próprio. Às vezes você não tem êxito porque você fala a coisa certa no tom errado, na hora errada. Respira, conta até 1000 se for preciso, mas fale na hora certa. Fala, não, comigo assim, eu falo a verdade. Verdade tem hora para ser dita, verdade tem o tom certo para ser falado. Por quê? Porque ao invés de eu construir, eu pego aquilo que está inteiro, que Deus me deu, e eu... Que bom que vocês estão pregando junto comigo hoje. Aleluia. Então o problema externo, ele vem para aflorar a gente, para causar algo interno na nossa vida. Porque se o povo pecou, o problema é do povo, irmão. Se o povo decidiu fazer um bezerro de ouro, o problema era do povo, sim ou não? Amados, eu estabeleci uma decisão no meu coração. Eu não vou perder a minha bênção e nem aquilo que está inteiro que Deus me deu por causa daquilo que os outros estão fazendo. Eu não vou perder a minha paz e a minha bênção por causa do bezerro de ouro dos outros, irmão. Tem gente perdendo a paz e quebrando o que Deus deu por causa do bezerro que os outros construíram. O problema é dele. Está querendo construir bezerro de ouro? Fique você aí com bezerro de ouro. Mas eu não vou abrir mão da presença. Eu não vou abrir mão da palavra. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus esculpiu. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus escreveu. Eu vou manter aquilo que Deus me deu, porque eu não vou quebrar aquilo que o Senhor me deu por causa que alguém sem noção, cheio de demônios, fez bezerro de ouro. Fez bezerro de ouro? Fique com o seu bezerro de ouro, porque eu decidi ficar com a presença. Aleluia. Posso profetizar nessa noite? Você não vai perder a sua bênção por causa de situações ou pessoas que decidiram construir bezerros de ouro. Aí você sai da igreja, aí você chega em casa, tem um endemoniado lá. Você sai da igreja, aí tem um endemoniado do trânsito que te fecha, aí você diz: oh, filho de Belial! Está xingando do mesmo jeito, irmão. Filho de uma égua de Faraó, está xingando do mesmo jeito, está usando terminhos bíblicos, irmão, mas ó, papai está de olho em você, tá bom? Tira essa mãozinha nervosa de dentro do carro, fica acenando com um dedo que não deveria. Está xingando o carro que cortou você, com a mesma boca que você estava aqui. Toma vergonha, irmão. Seja inteiro. Tem um monte de crente pelas metades, pelas bandas. Ai, aqui eu sou crente, sou cheio de Espírito Santo, eu oro até em línguas, eu canto cânticos espirituais. Mas e lá no trânsito? E quando alguém te aperta? E quando alguém constrói um bezerro de ouro? E quando alguém fala mal de você? E quando alguém levanta uma situação de calúnia contra a tua vida? Você vai quebrar o que Deus te deu aqui por causa de que alguém construiu bezerro de ouro? Eu não vou. Deixa quem quiser fazer bezerro de ouro, se rebelar, virar um inferno, mas você vai se manter na presença. Você está aí ou não? Não perde tua paz por causa de alguém que está dentro da tua casa construindo bezerro de ouro. Mantenha a presença, queridão. Não deixe coisas externas perturbar a tua mente, tirar a tua paz. Porque tem paz de Deus para você nesta noite aqui. Tem paz de Deus para a tua casa, tem paz de Deus para o teu casamento, tem paz de Deus para a tua paternidade, tem paz de Deus para o teu ministério, tem paz de Deus. Tem alguém construindo bezerro de ouro? Deixe eles lá, mas viva com a presença e não abra mão disto. Ah, mas eles estão fazendo bezerro, estão enchendo a cara, estão clamando a Satanás. Deixa fazer, o importante é que você não saia da posição que Deus te colocou. Aleluia. Tem alguém para glorificar nesta noite?
Aí Moisés viu o povo fazendo erro e quebrou aquilo que Deus tinha dado para ele inteiro. Aí você sai inteiro daqui. Aí alguém manda um WhatsApp desaforado, e aí o que você faz? Tudo que Deus te deu aqui. Você acha que o diabo vai querer que essa presença, que essa palavra fique no teu coração? Não, querido, ele vai querer que você quebre. Por isso a importância de nós velarmos pela palavra que nos tem sido falada neste altar. Não são palavras do apóstolo Júnior, não são palavras da bispa, não são palavras do pastor, não é palavra de diácono, não é palavra de presbítero, querido, é palavra de Deus que vai alterar nosso destino. Mas não quebre aquilo que Deus colocou por inteiro em tuas mãos, pelo amor do Senhor Jesus. O problema é que o diabo vai tentar tirar você do sério, querido, para depois falar o quê? É crente é nada, já está nervosinho, sim ou não? Glória a Deus. E sabe quem que o diabo mais usa? Quem está mais perto. É lá no teu trabalho, é alguém que é parente, que está perto de você. Não quebre aquilo que Deus te deu por inteiro, querido. Neemias era maravilhoso, porque quando Neemias estava fazendo uma obra, ele sabia que o cão ia vir lá para tentá-lo, para tirar ele do propósito. E alguém grita para ele: Neemias, desce aqui, vem cá, entra no templo, tem um negócio para falar com você, tem confusão aqui. Ei, confusão não é comigo não, eu vou ficar aqui fazendo a obra. Neemias não desceu não, querido. Tem gente que está tentando tirar você da presença. Não desça, não desça. Glória a Deus ou não? Confusão não é para você não, queridão. Sabe o que Neemias disse? Eu não vou descer, sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Você não vai descer, sabe por quê? Porque Deus te deu uma grande obra. Irmão, o diabo não vai ter a minha e nem a sua audiência, porque Deus, Ele encontrou crente focado aqui nesta noite. Ele encontrou crente cheio do Espírito Santo aqui nesta noite. Ele encontrou crentes que estão movidos por uma expectativa do Espírito, do reino, da palavra, e não daquilo que está acontecendo. Nós não vamos descer. Por quê? Nós vamos ficar na presença. A gente vai para casa, mas a gente vai na presença. A gente vai trabalhar amanhã de manhã, mas a gente vai na presença. A gente vai para a faculdade, a gente vai para a escola, mas a gente vai na presença. Porque esta presença não pode ser quebrada por causa da falta de compromisso dos outros que fizeram bezerros de ouro. Não quebre aquilo que eu te dei por inteiro, diz o Senhor. Permanece, 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 permanece. Jesus está aqui, irmão. Porque tem hora que você tem que mandar a tua alma calar a boca. Salmo 42, Davi escreve assim, ó: porque está batida a minha alma, se eu sou o Davi do gigante, do leão e do urso. O que o inimigo quer fazer, querido? Ele quer desconstruir tua identidade em Deus. Ele quer aproveitar as tuas fragilidades para tirar você da presença. Você já venceu tantas coisas, mas pare de ouvir tua alma. Você vai se levantar nesta noite na força de um leão. Você está aí ou não? Ah, mas a minha alma e o sentimento e aquilo não deu certo. Preste atenção, Deus está falando com alguém nesta noite. Aquilo que eu falei, estou falando, está validando um novo tempo sobre a tua história. Sabe o que Davi diz ainda? Minha alma, eu vou pregar para você.
Espera em Deus, porque eu ainda vou cantar, eu ainda vou louvar, eu ainda vou adorar. Eu não sou controlado pelo sentimento, eles não controlam minha vida. Declare comigo: os meus sentimentos não vão controlar mais a minha vida. Aleluia! Tem gente boa, tem gente extraordinária, sendo movidos por sentimentos e quebrando aquilo que Deus tem falado, quebrando aquilo que Deus tem dado, quebrando a presença. Que Davi está dizendo: alma, volte para o seu lugar. Sabe o que você vai dizer para a tua alma, teu sentimento? Volte para o teu lugar, porque eu vou permanecer na presença. Você está aí? Porque quem é controlado por sentimento vive uma vida de altos e baixos. Sabe por quê? Porque só faz se sentir. Ah, se eu sentir eu vou na igreja, se eu sentir eu vou devolver o dízimo, se eu sentir eu vou ser bonzinho, se eu sentir... Irmão, em nome de Jesus, muitas vezes a presença de Deus não vai ser sentida, mas Ele está aqui. A palavra diz: da onde você pode ausentar do meu espírito, ainda que você entrar numa cova, ali eu estarei. Sentir não, pastor. Não precisa sentir não, só permanece na presença. Ah, mas é que estou esperando Deus tocar no meu coração. Já tocou faz tempo. Olhe para alguém e fala assim: as suas emoções não te definem. De novo, suas emoções não podem definir você. Aí Moisés, porque estava pressionado, quebrou. Ah, mas quebrou, agora não tem mais jeito. Que bom que a gente serve o Deus da olaria, amém? Que Ele pega e faz de novo. Ah, mas eu quebrei. Aí, queridos, eu caminho para encerramento, embora eu tivesse muitas coisas para dizer ainda, que o meu diretor de comunicação já fica ali olhando para mim. E aí eu tenho. Aí o que acontece? Deus fala assim: ó, Moisés, nas primeiras tábuas eu mesmo esculpi, mas agora é você que vai esculpir. Desce lá. Deus, vou fazer aqui no meu cantinho. Não, vai fazer no meio do povo, para nunca mais você quebrar aquilo que eu te dei por inteiro. Receba. Aleluia. Porque aí Deus te dá algo maravilhoso e você quebra. O bonitão quebra. Tem gente que é assim, querido. Ele não tem coragem de falar com você frente a frente, aí fica mandando mensagenzinha de Facebook. Só que é o seguinte, sabe o que a Bíblia diz? Quando você expõe alguém publicamente, ela tem o direito de expor você publicamente também. Aí Moisés expôs a presença de Deus publicamente, quebrou na frente de todo mundo. Ah, eu sou Moisés, eu quebro. Ah, é? Então você vai quebrar a pedra, vai esculpir a pedra, aí depois traz, porque só eu posso escrever nela. Mas aquilo que eu fiz primeiro não vou fazer, agora é você que faz, para você deixar de ser iradinho. Moisés vai passando por coisas assim, irmãos, e a Bíblia diz que ele era muito irancudo, ele era raivosinho, qualquer coisa ele já pegava fogo, igual bombinha. Ele começa o ministério dele, e a Bíblia diz que ele era irado, irmão. Eu sou irado, mexe comigo não, que roda baiana, sou irado. Aí Deus vai espremendo, vai apertando ele, vai deixando ele passar vergonha, fazendo o povo apertar a vida dele. Aí a Bíblia diz que no final da vida, sabe quem era Moisés? O homem mais manso da terra. Se tiver um homem iradinho aqui, se tiver uma mulher iradinha aqui, irmão, eu vou orar. Você está aí, glória a Deus. Teve gente que pôs até a mão no coração, tipo, meu Deus, e agora, hein, Jesus? Você está aí ou não? Vem cá, Moisés, tem um negocinho para a gente resolver. Vai lá e esculpe a pedra agora. Você está aí ou não? Moisés, sabe as pedras que você quebrou? Sim, Senhor, eu sei. Pois é. Agora você vai lá e
corta 2 pedras do mesmo tamanho que eu cortei e traz aqui que eu vou resolver a parada agora. Agora é comigo. Pega lá, corta 2 tábuas lá no arraial. Senhor, não pode ser na minha tenda. Não pode não. É que eu quero ensinar um negócio para você, Moisés. Eita, que agora vai apertar, Jesus. O que o Senhor quer me ensinar, meu Deus? Moisés, te dei autoridade, e você precisa manter o seu coração mais alinhado. Você tem que parar de ficar iradinho. Você tem que parar de ser movido por emoções. Porque eu estou alinhando a situação, porque lá na frente você vai ser conhecido como o cara da lei, como o homem mais manso da terra. Mas você não está manso não, eu vou amansar você. Presta atenção, se você não tiver manso, Deus vai amansar você. Vai levantar um chefe, um patrão, alguém, irmão, um empregado, eu não sei quem não, irmão, mas ou você amansa na presença de Deus e para de quebrar aquilo que Deus te deu por inteiro, ou Deus vai levantar alguém para amansar você. E eu termino esse testemunho falando sobre o meu velho pai, para encerrar, para você saber o que é, muitas vezes, aquilo que não se domina. Tinha uma mula, que meu pai foi administrador de fazendas por muitos anos, e ele amansava cavalos, mulas bravas. Ele era um homem assim, muito forte, muito destemido. E aí tinha uma mula lá que ninguém queria, porque ninguém amansava a mula. Vamos. Aí meu pai falou assim: você não quer me vender essa mula? Vende, mas essa mula ninguém amansa ela não. Os peões, todo mundo já tentou, mas ela derruba todo mundo. Não tem quem fica em pé da mula. Não tem como. Ela não aceita, ela é muito brava. E meu pai falou assim: ela é brava? Não, eu não vou nem vender não, eu vou dar para você essa mula. Aí meu pai leva a mula, uma mula preta, irmão, grande. O povo olhava para a mula, já ficava até com medo da mula. Aí meu pai leva a mula para casa. Aí ela tentou derrubar meu pai a primeira vez. Falou: você derruba por cima, né? Então tá bom. Colocou a mula num riacho que tinha água até o peito da mula. A mula foi pulando. Quando ela ia baixar para derrubar meu pai, ela afogava e voltava de novo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as águas amansam. Jesus é a fonte de água viva que amansa. Eu aprendi com o meu velho pai que se amansa junto às águas. Talvez o meu pai não tivesse tido entendimento disso, mas só amansou, não é porque ele era bom, embora tivesse suas habilidades, mas é porque levou para o lugar certo. Preste atenção, você está no lugar certo. Preste atenção, pare de quebrar aquilo que Deus te deu. Apóstolo, é assim, é que eu queria que o Espírito Santo fizesse uma obra. Já está fazendo. Outro dia eu vi um moço, está numa bicicleta, ele já estava cansado, falou assim: rapaz, eu tive a maior experiência com o Espírito Santo da minha vida. Ele está na bicicleta e falou assim: Espírito Santo, eu já não tenho mais fôlego para correr, porque assim, eu queria que o Senhor enviasse um vento para empurrar essa bicicleta. Aí ele falou assim: rapaz, daqui a pouco saiu um pitbull correndo atrás de mim. Aí ele falou assim: o Espírito Santo tem suas maneiras de agir, e às vezes vai ser com um pitbull, irmão. Ele chegou lá, sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem suas maneiras de fazer a gente andar. Ou você anda como Deus quer, ou Ele vai empurrar você de alguma forma. Eu é que não quero correr de pitbull. Nós tínhamos um cachorro Basset, e aí eu levei ele para passear. Eu encerro aqui. E aí a mulher abriu a garagem, saiu um pitbull e um dog alemão de dentro da garagem. Falei: meu Deus, e agora? Peguei o Bassetzinho. Aí eles vieram para cima do Basset, eu levantava o Basset, pegava um cachorro, pegava com outro, um cachorro levantado, enfrentando um dog alemão, irmão. É um
cavalo aquele cachorro. De um lado o pitbull, do outro lado o alemão, gritando: vai cachorro, sai, vai. Aí a mulher viu aquela gritaiada minha lá, uma coragem, irmão. Eu estava encorajado naquele dia, de coragem, meu, irmão. Aquele dia eu fui tomado de uma coragem que eu não tinha, para aquela circunstância pelo menos. Aí a mulher: cadê? Aí os cachorros voltaram. Aí eu peguei o bacezinho, o coração do bacezinho estava bom, e o meu também, bom. Não, o meu não bateu naquela hora, não, mas quando eu cheguei em casa, que eu fiquei lembrando da cena, aí eu falei: meu Deus do céu, quase que eu morri. Mas sabe o que é isso? Queridos, muitas vezes Deus vai colocar alguém do seu lado que não tem força para se proteger, e Deus vai te dar autoridade para você guardar alguém com vida. Eu profetizo, querido, que você não vai quebrar mais aquilo que Deus tem dado a você, que você não vai comprometer o seu chamado, que você não vai comprometer a tua família, que você não vai comprometer a tua vida emocional, que você não vai comprometer tua família por causa de bezerro que os outros estão construindo. Construam eles lá, façam eles lá, mas eu vou manter o que Deus me deu por inteiro. Eu não vou negociar, não vou aceitar as propostas, porque eu estou debaixo de um propósito, e o propósito é maior que a minha própria vida. Fique de pé em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor.